Amém, glória a Deus. Eu quero cumprimentar a todos com uma boa noite na graça e na paz, amém? Aleluia. Podeis assentar, fiquem à vontade. É uma alegria muito grande nós estarmos aqui, uma responsabilidade também, porque há 26 anos atrás eu estive aqui nas jornadas teológicas, né? Conheço muita gente amada, né, que cuidou de nós aqui, pastor Celso, pastora Sônia, pessoas que moram no nosso coração, e é bom rever vocês. Estivemos aqui também no casamento das bodas de prata, né, dos pastores, foi uma alegria, e assim, é uma responsabilidade grande, né? Quando minha vez ficou, deu bem aqui, né? Eu falei, oh meu Deus, que responsabilidade, né? Mas é uma igreja que a gente já ama, né? E aprendeu a amar. Então, que o Senhor Jesus continue falando. Que culto lindo, né? O Senhor começou a ministrar desde o início aos nossos corações, né? Que coisa maravilhosa. E esse tema, ele é muito propício para nós hoje. Eu tenho um chamado. É tão interessante, né, dizer isso, eu tenho um chamado. Todos nós, às vezes, estamos prontos a dizer isso. Eu tenho um chamado. Eis-me aqui, Senhor. É bom, né? Mas agora nós falarmos, aceito o teu chamado. Nem todos dizem isso. Envia-me a mim, né? É difícil. E é isso que nós queremos falar nessa noite, sobre esse tema. Aceito o teu chamado. É a preparação para ser enviado, para o ID do Senhor, né? Quando o Senhor vai nos identificar, Ele vai nos desafiar e Ele vai nos enviar. E é preciso dizer para Ele, eu aceito o teu chamado, Senhor. Né? Eu não só tenho, mas eu me disponho a esse chamado. Amém? Glória a Deus. E o texto que nós queremos meditar nessa noite, o texto que o Senhor colocou no nosso coração, está ali em Mateus 16, o versículo 24. É um texto bem pequenininho, mas é algo tremendo. Olha só. Nós já estamos no horário avançado, então preste atenção, você que ainda não encontrou. Diz assim, Mateus 16, 24. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, olha só, primeiro, negue-se a si mesmo, segundo, tome a sua cruz e siga-me. Que coisa linda, vamos falar esses 3 requisitos que Jesus impõe ali para que os seus discípulos o sigam. Não foi uma imposição, na verdade, foi um convite, mas é necessário cumprir esses 3 requisitos. O primeiro é o quê? Negar. Depois, e em seguida, seguir Jesus. Aleluia, está pronto, né? Para seguir Jesus. É uma tarefa fácil? Não é. Por isso que muitos de nós, só dizemos, eis-me aqui, Senhor. Fala porque o teu servo ouve. Aí o Senhor fala, manda fazer algo e nós recuamos, né? Não falamos, aceito, Senhor, o teu chamado. Eu vou ir. Amém, aleluia. E essa é a realidade, queridas, infelizmente, de muitas pessoas no dia de hoje. Principalmente pós-pandemia. Não é? Onde as pessoas, eu creio que aqui em Vilhena não acontece isso, em Chupinguaia também, no nome de Jesus, né? As pessoas estão de igreja em igreja, mudando o tempo inteiro. Por quê? Porque elas querem o quê? Seguir pessoas e não seguir Jesus. Elas querem estar no lugar onde elas serão agradadas, não é? Onde elas serão cuidadas, mas ninguém está disposto a seguir Jesus, a negar, né? A cumprir esses requisitos. Por isso as pessoas vivem uma vida muito instável no Evangelho, né? De igreja em igreja. Infelizmente, isso é muito triste, mas é a realidade de hoje. E nós queremos falar um pouquinho, queridos, sobre esses 3 requisitos. Né? E esses 3 requisitos é como um currículo, né? Que o Senhor fala. É como se Jesus estivesse fazendo um convite. Ô, irmão, muito obrigada. Né? Um currículo que você tem que preencher. E aí você precisa desses 3 requisitos, né? Para ser contratado. Isso é tão interessante que eu estou vendo aqui a sogra do meu sobrinho. Fiquei tão feliz de conhecer ela. Ela é de Colorado, né? Que bênção. E eu me lembrei de algo que aconteceu com ele que encaixa muito bem isso aqui. Sabe, ele foi para uma empresa, é tão interessante ter esses requisitos, né? Ele foi fazer
como que fala, gente? Uma entrevista numa empresa. E quando ele passou lá em casa, e quando ele estava para ser entrevistado, ele falou, diz ele que perguntaram para ele: você está disposto a cortar esse cabelo? Quem conhece ele, acho que ela é da igreja da pastora Nícia, eu acho que congrega lá, né? E aí ele falou que estaria, porque tinha um cabelão, né? Então, assim, estava disposto. Às vezes, queridos, isso acontece. O que me fez lembrar? É conosco assim também. O Senhor, Ele coloca essas 3 opções para os seus discípulos. Se vocês quiserem me seguir, vocês precisam primeiro negar o eu, tomar a cruz e depois vocês estarão prontos para me seguir. E nós queremos falar desse primeiro requisito, esse primeiro passo para seguir Jesus, que aceitar o chamado é negar a si mesmo. Amém? Repita, por favor. É fácil, queridos, negar o eu, né? Negar é renunciar o eu. Amém? Como o Senhor Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, olha só. Então nós necessitamos do Senhor Jesus para tudo. Jesus, ele não estava falando de desistir de certos benefícios, mas negar-se a si mesmo. Às vezes nós achamos que negar o eu é não ser abençoado, é não ser ter uma vida próspera nessa terra. Sim, você pode receber os benefícios do Senhor, mas isso não pode te prender nessa terra, te prender, né, de cumprir o chamado do Senhor. Então nós precisamos vencer isso. E isso é uma disciplina espiritual, dizendo não às nossas vontades, aos nossos desejos. Quantas vezes nós queríamos tanto fazer outras coisas, né? Mas nós nos dispomos, você mesmo que está aqui, você se dispôs para estar nesse momento adorando ao Senhor Jesus. Talvez o seu corpo estava tão cansado que você queria uma cama, você queria tomar um banho. Quantos têm um dia intenso de trabalho, não é? Então isso é negar o eu, e essa pandemia nos educou muito mal nessa questão. A gente acha que a gente pode continuar, né, naquela vida bem tranquila, né, só cultuando em casa, né, e tranquilo. Não é, o Senhor nos chama para negar a nossa preguiça, o nosso desânimo e estar na presença dEle. De acordo com o escritor, ele falou uma verdade, ele disse o seguinte: as condições para o discipulado são, portanto, o rompimento de todos os elos que prendem um homem a si mesmo. Olha, isso é forte, né? O rompimento de todos os elos que me prende a mim mesmo. O que às vezes nos prende a nós mesmos, que nos impede de prosseguirmos, né? Jesus, ele é o maior exemplo disso, né? Jesus é o maior exemplo. Olha só, mesmo ele sendo Deus, Jesus, ele se esvaziou de si. Ele não julgou ser igual a Deus. Antes ele tomou o seu lugar sendo humilde. Como não aprender com Jesus? É isso que ele está falando para os seus discípulos. Olha, me sigam e aprendam de mim. O maior exemplo de humildade foi o Senhor Jesus, mas Deus o exaltou, amém? Depois dele se esvaziar de si mesmo, ele poderia: não vou morrer por esse povo não, que povo difícil, né? Não, mas ele se humilhou, se fez homem, habitou na terra, viveu entre nós, foi para a cruz, morreu uma morte de cruz, se humilhou, né? E tudo isso ele fez por você, por mim, para nos dar a vida eterna, amém? Aleluia. Então não existe evangelho sem sacrifício, sem renúncia. Queridos, é engano achar que o evangelho é só o oba-oba, né? Muitos estão vindo para Jesus e aí desviam. Por quê? Porque vem só para receber, né? E não quer se sacrificar, né? É engano achar que Deus vai honrar quem não tem compromisso com Ele. É engano achar, e nós vemos um exemplo na palavra do Senhor de um homem rico. Todos conhecem essa passagem de Marcos 10, 17. Aquele homem que queria herdar a vida eterna, mas ele não queria renunciar o eu, não é? Era um homem que chegou para Jesus e falou: bom mestre, o que eu faço para ter a vida eterna? Né? Eu já faço tudo desde a minha mocidade, sigo os seus mandamentos, os seus princípios. E o Senhor, olha que aquele olhar do id nele, né? Jesus olhou para ele, né? Identificou, o amou. A palavra diz que Jesus, olhando para ele, o amou e disse: falta-te uma coisa. Vem o desafio do Senhor, né? Jesus desafiou ele: falta-te uma coisa.
Vá e vende tudo o que tens, depois me segue e você terá um tesouro no céu. Olha a recompensa, tesouro no céu. Esse é o nosso propósito da nossa caminhada, da vida eterna com Deus. Por isso que nós temos que nos desprender do nosso eu, dessa terra, daquele que nos prende aqui. E o que aconteceu com esse homem? Ele saiu triste, porque ele era dono de muitas propriedades. E quantas vezes nessa terra, queridos, é muito bom. Lá na igreja nós trabalhamos com um projeto de vida. Eu oro ao Senhor, eu peço. A gente quer as bênçãos do Senhor para a vida da igreja, né? Estamos na casa de uma irmã que eu cheguei. Que casa tão linda, irmã. Que maravilha a sua casa. Eu gosto de admirar os irmãos que alcançam esse projeto de vida lá na igreja, que constrói a sua casa, que compra. Eu fico muito feliz com isso, porque é direito dos filhos do Senhor, né? O negar o eu nos isenta de receber benefícios nessa terra, mas só que esses benefícios não podem nos prender de cumprir o chamado do Senhor, né? Se algum dia o Senhor nos chamar para outro lugar, nós temos que estar disposto. Se o Senhor te manda deixar o seu conforto da sua casa para fazer a obra, para sair uma tarde e visitar, você precisa sair e fazer, amém? É nesse sentido. Mas aquele homem, ele estava preso e o Senhor o provou, mas ele não foi capaz de desprender das coisas deste mundo para seguir Jesus, para negar o seu eu. Infelizmente, queridas, a realidade de hoje é que nós vivemos numa sociedade que só nos recebe, né? Que só nos reconhece pelo que nós temos, pelos nossos bens, né? Pelos diplomas, não é que nós temos, a sociedade é hoje, né? Então, a mulher, ela, né? Na verdade, a sociedade hoje, ela valoriza mais o que nós temos do que o que nós somos, infelizmente, não é? Então, é tão interessante que se você chegar numa empresa e você apresentar a sua certidão, o seu certificado de batismo, né? Eles vão te contratar? Sou crente, né? Aqui meu batismo. Ninguém vai te contratar, não é? Pelo contrário, é capaz que eles nem olhem, né? Então, o que você tem que apresentar? Você tem que apresentar o quê? A sua formação acadêmica, não é? Se você vai num determinado setor, é isso. Então, use o seu talento, querido, para promover o reino de Deus lá onde o Senhor te colocou. Amém? Onde o seu líder não pode entrar, onde o seu pastor não tem acesso. Não é? Esses dias estávamos conversando com uma pessoa que veio de outra cidade para trabalhar no fórum. E o meu esposo falou: irmã, que bênção, eu não tenho acesso àquele local, mas você tem. Então, né, que o Senhor te use naquele local. E uma pessoa que chegou tão disposta, sabe, a abrir grupo, a estar servindo no reino, que coisa linda, a convidar os colegas de trabalho. O propósito dela é abrir o grupo para levar os colegas de trabalho para ouvir da palavra. Então, não importa, o Senhor nos chamou e nos colocou em determinados lugares, porque Ele quer nos usar, amém? Então, vamos negar o nosso eu, não, mas lá, eles não gostam de crente, você não precisa falar que é crente, o seu testemunho vai dizer isso, amém? Amém? Não é com palavras, mas é com atitudes, glória a Deus, amém? O segundo requisito que o Senhor Jesus, né, impõe ali para que os seus discípulos, se quiserem o seguir, teria que, né, fazer era o quê? Tomar a sua cruz. Então, aceitar o chamado de Jesus é tomar a sua cruz. É carregar a própria cruz. Amém? Enquanto eu bebo uma aguinha, repita aí, por favor. Aceitar o chamado é tomar a cruz. Aleluia. E o que é isso? Quando nós falamos de cruz, a gente já pensa o quê? Num peso, né? Algo muito pesado. E nós vemos que é mesmo. Porque o próprio Jesus precisou de ajuda, né? Para carregar a cruz. E carregar a cruz é quando a pessoa aceita a sentença de morte por todas as suas ambições e objetivos pessoais. Uau! Né? A gente tem tantos sonhos, tantos objetivos, né? Tantos planos, e de repente vem Jesus e te faz um convite, um chamado, e você precisa renunciar isso, né? Por amor a Jesus. Então trata-se aqui, queridos, esse tomar a cruz, trata-se de uma figura de linguagem, derivado de costumes, né? Que naquela época os criminosos condenados carregavam uma trave do instrumento de execução pelas ruas da cidade,
né? Então eles tinham que suportar insultos da multidão pelo caminho. Então era normal de acontecer com as pessoas que eram condenadas. Aconteceu isso com Jesus, que era inocente, né? E de acordo com alguns estudiosos, essa trave do instrumento era aquela parte de cima. Na verdade, eles eram crucificados, né, ali numa cruz, então já estava aquela parte vertical colocada, e eles carregavam, né, a outra parte ali. Então, eles tinham que carregar como um ato de humilhação. E o que isso quer dizer para nós? Que temos que ser humilhados por causa do Evangelho, que temos que sofrer isso, aquilo? Sim, sim, porque o mundo muitas vezes vai nos odiar, no sentido de perseguir, queridos, misericórdia, mas nós estamos prestes a isso acontecer. Né? Temos que orar muito, 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 porque só Jesus para ter misericórdia da igreja do Senhor. E se nós chegarmos a passar por um momento desse, de perseguição, de insulto, será que estamos prontos para suportar isso, para carregar a cruz se preciso for, não negando o nome de Jesus, não se vergonhando, né, que nós somos servos do Senhor, que nós somos crentes? O que nós ensinamos para os nossos filhos quando eles vão para a escola? E sempre que eles mudam de escola, pelo menos eu faço isso, a gente orienta, seja um exemplo, nunca envergonhe de ser crente, de carregar o nome de Jesus, né? Se te insultarem ou se te, lançarem alguma palavra de deboche, não se envergonhe, porque você está carregando o nome de Cristo, amém? Aleluia. Então é isso, é carregar o nome de Cristo em nossa vida, né? Mesmo que para isso seja necessário sofrer. E tomar a cruz significa identificar-se com Cristo em sua rejeição, vergonha, sofrimento e morte. Amém? Esse chamado, queridos, de Jesus se estende, é além de compromisso, exige ação e responsabilidade. Olha que interessante, né? Sou comprometida com o reino, sou comprometida com Deus, mas não tem ação, né? Não está junto com seus pastores, com seus líderes, promovendo o reino de Deus. Não tem responsabilidade de estar nas atividades da igreja, nos compromissos, né? Não anuncia o reino de Deus, né? Porque o Senhor está às portas. Olha que coreografia linda aqui. Jesus está voltando. E às vezes nós não queremos nos comprometer, não queremos agir e não queremos ter responsabilidade, né? Então esse chamado, ele é além disso, ele se estende, né? Além do nosso relacionamento com o Pai. Gente, eu estou com dificuldade de enxergar, tá? Ele se estende além do nosso relacionamento com o Pai para outras áreas da nossa vida. Às vezes nós estamos só no secreto, né? Queremos estar só no secreto. Gente, foi pregado tanto sobre o secreto, a gente ouviu tanto nesse tempo de pandemia, eu mesmo ouvi bastante, né? O secreto. Só que agora é hora de sair do secreto também, tá? Vamos sair um pouquinho do secreto, né? Vamos agir, vamos ter compromisso. Você vai ter a sua intimidade com Deus, mas chega de ficar em casa. Na igreja parece que muitos irmãos ainda continuam só no secreto, né? Da casa. Vai transmitir, pastor? Vai. Então vou ficar em casa, né? Que é muito melhor. Não é? Essa transmissão acomodou muitos crentes, não é? Então esse chamado vai além do relacionamento com o Pai. Requer o quê? Um compromisso, uma ação, né? Uma responsabilidade com o chamado. Vamos sair da caverna, né? É tempo de sair, há um chamado. Há vidas que estão esperando que você fale de Jesus para elas. Amém? Aleluia. E o compromisso com esse chamado, queridos, desenvolve nossa fé e forma o caráter de Cristo em nós. Olha que coisa linda. Quando nos comprometemos com o reino, em nós é formado o caráter de Cristo. O que é isso? Vamos ficar cada vez mais parecido com Cristo, com Jesus. Que coisa linda, né? Isso. Então, esse chamado desenvolve a nossa fé e forma o caráter. É uma disciplina espiritual para a vida toda. Olha só, mas isso requer tempo, trabalho e determinação, né? Essa disciplina espiritual requer tempo, trabalho e determinação. Vamos falar de novo? Tempo, trabalho e determinação. Tempo, porque quem não tem tempo para Deus vive o quê?
Muito bem, quem não tem tempo para Deus vive perdendo tempo. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Então vamos ter tempo para o Senhor. O Senhor tem que ser a essência da nossa vida, algo mais importante dentro de nós. E trabalho, porque a seara é grande. E tem muito trabalhador, igreja? Não. Os trabalhadores são poucos e o Senhor está convocando. Ele chama a nós para nos alistarmos no exército dEle, na seara dEle, na lavoura dEle, não é? Para nós ganharmos vida, para povoar o céu, amém? Porque a terra está cheia de vidas, perecendo, indo para o inferno. E o Senhor nos chama para trabalharmos no seu reino. E determinação, nós temos que ser determinados nessa vida de servir ao Senhor, né? Nessa nossa caminhada. Né? Uma vez eu fiz até uma dinâmica, né, sobre isso, sobre essa determinação, prossigo para o alvo, para o propósito. Então nós precisamos ter foco, né? Seguir firme no propósito e seguir também para o alvo que é Jesus Cristo, amém? Então vamos ser determinadas, ter foco, ter propósito e olhar para o alvo que é Cristo, amém? Aleluia. Aleluia. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu observei que aqui também isso acontece, né? No mundo a palavra diz que nós passaremos por luta e aflições. Eu quero te perguntar, o que te mantém de pé diante de tantas lutas? Né? O lá que nos recebeu, a pastora já chegou nos falando, né? Sobre a mulher forte, forjada no caráter de Cristo. Lá também nós vivemos isso, mas as pessoas permanecem. O que mantém você de pé diante de tantas lutas? O que te faz prosseguir confiante e aguentar o peso da cruz? Amém? O que te faz? Aí você fala assim, não, eu não tenho luta não, viu, pastora? Eu não tenho nenhuma luta. Então tem algo errado com você, comigo, se eu não tiver luta. Porque o próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos o quê? Aflições, lutas, seria difícil, não seria fácil não. Gente, a salvação é um ato de graça, é pela graça, você não precisa fazer nenhum esforço, mas seguir Jesus, ele disse, olha, tem que ter sacrifício sim, tem que negar o eu, tem que tomar a cruz, não é? Então é o que? A convicção do chamado que nos faz permanecer. Só a convicção de que você tem esse chamado, e quando você diz sim a esse chamado, você vai permanecer nele. Aleluia, 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 amém. Então nós temos que ter essa convicção de quem te chamou, aleluia, que você tem uma missão nessa terra. O preço a pagar é grande, mas vale muito a pena, glória a Deus. E um exemplo disso, queridas, que vale a pena, que eu não poderia deixar de citar, é o exemplo de Jó. Nós tivemos, nas quarta-feira, meu esposo ministrou uma série de estudos sobre Jó. E assim, foi tão lindo, porque depois eu acho que o Senhor estava me preparando, sabe, me preparando para algumas lutas que viria. Né? Como Deus é maravilhoso. E a gente vê a perseverança desse homem. Jó, ele teve o chamado para quê? Para ser um campo de guerra, na verdade, né? Entre Jesus ali e Satanás, né? Ele foi um campo de guerra. Olha, vistes meu servo Jó. Queridos, talvez o Senhor olha para você e fala, nossa, que serva, né, fiel, que serva maravilhosa, né? Que serva temente. Foi isso que ele fez com Jó. Orgulhou-se da integridade de Jó, né? Mas nós sabemos que não foi só isso, porque Jó, ele também precisava ser tratado, quando ele diz, o que eu mais temia, me sobreveio. Então ele tinha temores também, e todo mundo sabe a história de Jó, não vamos falar, e o que no final ele fala, todos vocês sabem, antes eu te conhecia só, mas agora... Oh, glória, você pode aplaudir Jesus. Isso tem acontecido conosco também. Você tem tido experiências com Deus que te leva a essa intimidade com o Pai. Aleluia, e às vezes é necessário nós passarmos, queridas, por situação. E olha que a de Jó não foi fácil não, perder tudo. Na pandemia nós vivemos isso em algumas famílias. Não é que perderam todos, ficou só aquela pessoa. Lá em Pimenta nós temos uma irmã que foi todos da família, ficou só ela. Amém? Está lá firme, perseverante, é um exemplo, né? Um exemplo, porque ela entende
entendeu que a vida dela está nas mãos do Senhor, queridos, e a sua vida, a minha vida, está nas mãos do Senhor. Quando nós aceitamos esse chamado, não vale questionamentos. Amém? Nós precisamos apenas adorar, fechar a nossa boca. Queridas, tem momento, você que já passou por muita luta, que você não consegue orar. Talvez você ainda está passando. Não é? As palavras não fluem, é só lágrimas. Não é? Mas umas lágrimas esperando o socorro do Senhor. Sabendo que o Senhor, entendendo que Ele está no controle de tudo. Aleluia, que Ele está no barco. Aleluia, que Ele está protegendo, que Ele está cuidando de você. Amém? E nós vemos aqui, queridos, que depois de declarar, nessa passagem que nós lemos, né, depois de declarar a identidade, a sua identidade e as suas obras aos seus discípulos, Jesus, ele iria para Jerusalém, ele sofreria, morreria, ressuscitaria dentre os mortos. Amém? Então o que estava para esperar Jesus era algo muito pesado também, né? Muito duro. Para quê? Para que hoje nós estivéssemos aqui. Jesus pagou um preço em nosso lugar. E quando Jesus estava ali, olha que interessante esse acontecimento. Quando Jesus estava ali relatando o que haveria de sofrer, né, para os seus discípulos, Pedro chama à parte e diz: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Né? Pedro, ele ficou com dó, mas Jesus, o Senhor vai ser crucificado? Não, isso não vai acontecer contigo. E o que Jesus diz a ele? Isso é forte, né? Arreda-te daqui, Satanás. Ai, mas como Jesus chamou Pedro, né, de Satanás? Não, mas Jesus entendeu que Pedro, ele estava sendo usado para desviar ele do propósito. Não é? Que estava destinado pelo Pai a ele. Queridos, o que isso me traz à mente, me fez entender, é que muitas vezes, queridos, nós precisamos cuidar. Porque há pessoas, né, que querem te desviar do propósito que o Senhor estabeleceu para você. E não é pessoas distantes, não. É pessoas da sua casa, né? Os irmãos da igreja. Ah, não, irmã, você está sofrendo muito. Por que você está fazendo isso para o Senhor ainda? Quanto sofrimento? Não é? Questiona Deus. Então, o próprio Jesus, ele discerniu isso, né? Lá ele é Jesus, e ele disse isso, mas não com intenção de ferir a Pedro, mas ele entendia que era Satanás. Queridos, muitas vezes pessoas ao seu redor querem te desviar. E o que você tem que ter discernimento? De entender se é a voz de Deus ou a voz do inimigo, usando aquela pessoa boa. É o que eu tenho falado, queridas, em algumas situações lá na igreja, que a gente tem a oportunidade, né, de Deus nos usar para aconselhar alguém. Porque as pessoas, elas se ferem muito dentro da igreja, né? E elas ficam muito feridas, chateadas com um, com o outro. Infelizmente, aqui não deve acontecer isso, né? Mas assim, não, porque, né, em nome de Jesus, não vai acontecer não. Mas o que acontece? E aí eu tento colocar isso na cabeça. Gente, vocês imaginam, pessoas lá de fora do mundo, se fizerem algo com você, vai te ferir, vai te ofender? Talvez você fica chateadinho na hora, mas depois você já releva. Não é assim? Agora, pessoas de dentro da nossa casa, esposo, filhos. Gente, como isso fere o nosso coração. Irmãos da igreja, né? Alguma coisa. Por quê? Você não é a sua luta, ela não é contra o irmão, contra a carne ou sangue, a palavra diz. Mas é contra o quê? Os poderes espirituais, principados e potestades. Então, você vai repreender Satanás e o Espírito. Você não vai falar senão que ela vai ficar triste, né? Mas você vai repreender e seguir o seu propósito em Deus. Amém? Sabendo que o Senhor tem algo na sua vida, que o rancor vai te desviar do propósito. A mágoa, ela vai te desviar do propósito. Amém? Então perdoe, siga avante, no nome de Jesus, carregando a sua cruz, amém? Então não era nada contra Pedro, porque Pedro era alguém especial. Era o Pedro, ele foi aquela pessoa ali da revelação, onde ele revelou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele era o mesmo Pedro da edificação. Tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, né? Do monte da transfiguração. É aquele Pedro que estava ali e disse: olha, Senhor Jesus, eu vou fazer uma tenda, vamos ficar aqui, né? Para o Senhor, para Moisés, para Elias. Então era esse Pedro amigo de Jesus, é aquele que cortou a orelha do soldado para defender Jesus, é aquele que negou a Jesus 3 vezes, mas também fez 3 declarações de amor para Jesus. E o Senhor Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Vocês viram que pessoa querida?
vida que era de Jesus? Então, queridos, olha, vamos entender que às vezes o inimigo usa pessoas para nos desviar do propósito divino do Senhor, amém? Aleluia. E Jesus, ele diz, se possível, afaste de mim esse cálice, Pai, mas contudo não seja feito a minha vontade, mas a tua. Aleluia. E Jesus, ele se dispõe ao Pai, dizendo, usa-me para cumprir o teu propósito. Amém? E se ele não tivesse se disposto, nós não estaríamos aqui hoje, amém? Nós não estaríamos aqui. Então, aceite esse chamado, independente do peso do dia a dia, da cruz pesada, dos açoites. Acorde pela manhã, querida igreja. Sente em sua cama, amém? Fale com o Pai. Senhor, me use nesse dia para cumprir o teu propósito. Nós precisamos levantar pela manhã com isso. Eu comecei a ter esse hábito, queridos, de fazer isso. Até porque é saudável, vocês sabiam, né? A gente levantar correndo da cama e pular, eu descobri que faz muito mal. Porque você fica ali 7 horas, 8 horas deitado, de repente você dá um pulo. Então aproveita esse tempinho e você já ora. Senhor, estou aqui para cumprir o teu chamado nesse dia. Porque muitas afrontas, muitas setas virão, mas eu estou aqui para cumprir o teu chamado, amém? Aleluia, aleluia. E o último, já estamos acabando aqui, e o último e mais importante requisito é aceitar o chamado, é seguir a Cristo, amém? Vamos lá, aceitar o chamado. É o quê? Isso requer o quê, queridos? Seguir. Ação, não é? É o ide do Senhor, amém? Aleluia. Então falar de Jesus não terá sentido sem andar com Ele. A convivência resulta em conhecimento e intimidade. Olha que coisa linda, né? Não é assim com os irmãos da igreja? Tem irmãos que você tem mais intimidade, outros não, porque você convive mais. Isso é muito, né? Claro. Então, com Jesus, acontece da mesma forma. Nós precisamos ter intimidade com Ele, amém? Então, seguir Jesus é essa intimidade, essa convivência. E através da oração, através da meditação na palavra, você vindo aos cultos, você frequentando grupos, não é? Você fazendo visitas, você seguindo a Jesus. Isso vai te tornar mais íntimo dEle. Tudo dependia de quem Jesus era para seus discípulos. Quando ele pergunta, quem dizes que eu sou? É aquilo que eu falei. Pedro diz, tu és o... Ele teve a revelação ali. Então, queridos, o nosso chamado, seguir Jesus, vai depender do que Jesus significa para você. Quem é Jesus para você? O quanto ele é importante para você? É a maneira que você vai desenvolver no reino de Deus. Se nós achamos que Jesus não é só o Salvador, Jesus é distante, é um Deus distante, você não vai se sacrificar. Mas quando passamos a ter essa intimidade, esse envolvimento, não é? Então tudo também vai depender de quem Ele é para nós. A questão é que muitas vezes estamos oscilando, instáveis no nosso processo de seguir a Jesus. Gente, isso é muito sério. Esse pedacinho aqui o Senhor me deu numa situação que aconteceu lá em casa, bem simples, cotidiana, né? E é necessário, queridos, nós estarmos o quê? Tendo essa estabilidade num processo de seguir Jesus. Sermos estáveis aqui, não instáveis, né? Oscilando. Aconteceu uma situação que eu estava assim com visita em casa e minha geladeira cheia, tinha feito compras, né? E de repente eu fui pegar um gelinho, né? Para fazer um suco. E dona de casa gosta, né? Quando a geladeira está bem cheinha, tão bom, né, irmãs? Ai, que delícia, né? E aí o que acontece? Vi que estava tudo derretido o gelinho dali. Falei, nossa, o que aconteceu? E na geladeira eu não tinha percebido, só no congelador, né? Porque a água derrete. E essas gelos secos, elas derretem muito rápido. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu vou perder toda a minha compra. Eu chamei meu esposo. Ele falou assim, nossa, já é noite, não dá para mexer com isso. Amanhã eu vejo isso. Puxou o pluguezinho da tomada, colocou novamente. A geladeira parecia que voltou a funcionar. Eu falei, agora fiz tudo, fomos dormir. No outro dia, a minha geladeirinha estava gelada novamente. Falei, glória a Deus. Aí, daqui a pouco, quando foi lá para meio-dia, eu percebi que estava. Aí meu esposo ligou, né, para um técnico. Na cidade não tinha, não mexemos com essa geladeira, só em Cacoal. Eu falei, Jesus, tem misericórdia, como que eu vou levar isso para lá? Né? E fiquei assim pensando e tal. Aí, de repente, o meu esposo falou assim, olha,
quando eu puxei a geladeira, eu observei que a tomadinha estava bem encostadinha. Deixa eu trocar essa tomada, meu esposo é uma bênção, que ele faz de tudo em casa um pouquinho, né? Conserta a tomada, faz glória a Deus, né? Arruma cano, faz tudo. E aí ele foi assim, eu mesmo vou trocar essa tomada. Foi lá, comprou outra, trocou. Irmãs, até hoje a minha geladeira funciona normalmente, glória a Deus, né? E que continue assim, em nome de Jesus. Aí o Espírito Santo ministrou ao meu coração, tá vendo? Assim são vocês, né? Oscilando, vivem oscilando. Crentes que vivem oscilando, estáveis na fé, né? Uma hora se conecta em mim, outra hora está distante. Queridos, se nós não nos conectarmos, Ele é a nossa energia. Jesus é a energia que nos move. Quando não estamos totalmente conectados nele, as coisas vão se estragando, vão se deteriorando, perdendo a essência, o propósito. O que ia acontecer com a minha geladeira? Eu ia perder toda a alimentação, o gelo já tinha ido embora, virou água, não servia para gelar. Entendeu? Né? Então o que aconteceu? Eu ia perder toda aquela compra, mas o Senhor teve misericórdia. Mas na nossa vida é assim, se não se conectar com o Senhor Jesus, às vezes nós estamos dando mau contato, não é? Vamos perdendo a essência, e é necessário conservar para alimentar, amém? Vamos repetir, precisamos conservar a essência de Cristo para alimentar outras vidas. Amém? Esse é o propósito da nossa geladeira, não é? Ela conserva o seu alimentinho para você alimentar a sua família. Então pense que você é assim, uma geladeira que conserva alimento espiritual, amém? A palavra que é vida, que alimenta a alma, no nome de Jesus, aleluia. Finalizando aqui, é tempo de seguir a Jesus, amém? É tempo de seguir a Jesus. E eu queria te perguntar, você se sente realizado? Irmãos que estão aqui, eu estou direcionando tanto para as irmãs, tá, irmão? Mas pega aí também. Vocês se sentem realizados no servir o reino de Deus? Você se sente realizado? Isso te dá prazer? Amém? Porque às vezes nós esquecemos do que está em primeiro lugar, que é seguir o mestre. Amém? E nós estamos nos tornando insatisfeitos. Eu quero dar um exemplo aqui que existe na igreja irmãs muito talentosas, irmãos talentosos, né? E esse talento foi dado pelo próprio Deus. E eu tenho que falar isso porque quando eu cheguei na casa da irmã, ela disse que é professora na área secular e ela também é professora na igreja. Gente, isso é lindo, porque na igreja às vezes é difícil. A maioria das irmãs que são professoras cansam tanto com os alunos o dia inteiro que não querem servir nas EBDs das igrejas, nas escolinhas bíblicas. Né? Aquela irmã que é cozinheira, maravilhosa. Mas quando, na nossa igreja, esse dia a líder de cozinha falou, pastora, tem poucas irmãs na cozinha. Né? As irmãs não estão se dispondo. E a irmã cozinha gostoso, tem aquele dom, aquele talento. Mas a hora que é para servir, não quero entrar no ministério da cozinha, não, né? Não quero entrar no grupo. Não, já cozinho o dia inteiro. Não quero, não. Aquela irmã com uma faxineira excelente, trabalha fazendo faxina nas casas. Quando a gente faz um mutirão na igreja, ela não aparece, porque ela está cansada. Ela já trabalhou a semana inteira, não é? Aquelas balconistas simpáticas, aquelas irmãs que são secretárias, vivem atrás dos balcões, que tem aquela simpatia, né? Para chegar na igreja. Não, já estou cansada, sorri o dia inteiro. Deixa eu chegar na igreja e ficar quieta. Não é? Então, às vezes o Senhor, Ele nos dá tanto talentos, né? Ele que nos dá, mas nós não estamos dispostos a usar esses talentos no reino de Deus. Amém? Não queremos seguir a Jesus levando aquele dom que Ele nos deu. E com certeza isso entristece o coração do Pai, não é? Mas é tempo de nós voltarmos para Jesus, seguirmos no dom que Ele nos deu, amém? E eu não posso deixar de citar um exemplo aqui, queridas, ó. Amém, hoje é um dia especial, tá? Deixa eu falar o que o Senhor mandou eu falar aqui. Eu preciso falar sobre uma mulher extraordinária na palavra, que eu me espelho muito nela, que é Raabe. Outra também palavra que é muito comum, mulheres improváveis, né? Que nós estamos ouvindo muito falar, né? Raabe, ela era uma mulher improvável, mas ela só foi usada para os propósitos divinos, porque ela se dispôs ao chamado. Que profundo é isso? Não, ela se dispôs, ela tinha um enorme obstáculo. Qual era o obstáculo de Raabe? Ser prostituta. Tem um obstáculo maior que esse, né? Naquela época, né, gente? Hoje estava querendo virar até profissão, né? Misericórdia. Mas antes, né? Era um obstáculo muito grande. Mas essa mulher, ela não se deixou levar por isso. Ela queria seguir Jesus. Ela queria fazer a diferença. Ela queria ser salva, né? Então, muitas de nós estamos negando esse chamado, dizendo, agora não, Senhor, eu não posso. Eu estou estudando, eu estou trabalhando, eu estou sendo mãe, eu estou sendo dona de casa. E eu não posso seguir ao Senhor, não é? Mas Raabe, ela não sabia, né?
Mas Raabe, ela sabia que enquanto, Raabe, ela estava na posição de prostituta, mas eu acredito, queridas, não mais se prostituindo, eu acredito nisso. Ela estava cumprindo o chamado do Senhor. Então não espere as coisas mudarem para você seguir o Senhor Jesus. Não espere, não vou para a igreja não, porque o meu lar está muito turbulento. Meu esposo não quer seguir Jesus, meus filhos estão tudo rebelde, Não espere, Raabe não esperou, ela teve que ficar ali naquele meio até que fosse salva pelos espias. Ela teve que esperar o tempo certo, mas enquanto isso ela estava seguindo Jesus, cumprindo o seu propósito, ao qual lhe foi designado, Então o que era? Um local de trabalho difícil para ela ali. Talvez você falasse, não, no meio que eu trabalho é muito difícil, as pessoas são muito difíceis, não é? Eu vou sair de lá, mas o Senhor te colocou ali para você fazer diferença, e você não quer fazer diferença naquele local. Queridos, e Raabe, ela foi uma mulher extraordinária, porque seguiu Jesus, cumpriu o seu propósito, e assim como ela, queridos, de você também será gerado descendentes que serão fundamentais para os propósitos divinos. Você crê nisso? Amém, aleluia. Ela foi mãe de Boaz, entrando assim para a genealogia do rei de Davi e de o nosso Messias amado, prometido, amém? Então o Senhor quer gerar através de você descendentes para povoar o céu, Descendentes espirituais, mães que oram, espirituais, que adotem jovens, que adotem famílias para fazer o reino do Senhor expandir. Eu quero que você entenda, querida igreja, que o seu lar é o seu chamado, amém? Talvez você é dona de casa como eu, mas se sinta feliz, porque o seu lar é o seu chamado. Você foi chamada para ser uma mãe presente, educar os seus filhos. Não se sinta inferiorizada com isso, se sinta privilegiada, porque muitas mães queriam estar em casa cuidando dos seus filhos, mas precisam trabalhar para ajudar na renda familiar, porque está curta, Há casos e casos, e tem que deixar os seus filhos fora. Então se sinta privilegiada, fale isso com orgulho. Glória a Deus pela vida do meu esposo, que me sustenta e eu posso cuidar do lar. Levante, limpe a sua casa, queridas, com amor, entendeu? Sem murmurar, que às vezes dá desânimo mesmo, Mas faça isso com amor, é um privilégio, um privilégio você servir a sua família, fazer refeição. Queridas, e o seu trabalho também é o seu chamado, amém? Aleluia, saia de casa na certeza que alcançará vidas para o Senhor Jesus, Ore pelas pessoas que estão ao seu redor, seus clientes, seus colegas, seus chefes, parceiros, alunos e assim por diante. Entenda que o seu trabalho é o seu chamado, o Senhor quer te usar ali, amém? Para ser bênção naquele local, aleluia. Entenda também que o seu lazer é o seu chamado. Nós temos uns irmãos lá em Pimenta que eles gostam muito, de esses esportes de pedalada, e de vez em quando eles aparecem com alguém na igreja. Olha, isso aqui nós conhecemos na pedalada, e trouxemos, convidaram, foi na igreja, que coisa linda. Estão cumprindo o chamado no lazer deles, não é? Então nós não podemos perder tempo, nós precisamos fazer a diferença em todos os lugares, amém? E por último, cumpra o seu chamado na igreja, amém? Aleluia, não seja só crente de cadeira, que agora não tem banco mais, só cadeira, amém? Faça, sirva, amém? Se você não trabalha em nenhuma área, ore ao Senhor pelo culto, e assim, no nome de Jesus, cumpra o seu chamado onde o Senhor te colocou. Coloque-se de pé, por favor, amém? O chamado do Senhor não consiste só em nós fazermos, mas em nós sermos, amém? Termos a essência de Cristo em nós. Logo, se nós somos, nós vamos produzir no reino de Deus, amém? Aleluia. E os frutos, queridos, eles são resultados de uma mulher que tem o chamado. Olha só, presta atenção nisso. Os frutos que vão ser produzidos na sua vida é o resultado de uma mulher que tem primeiro um chamado, Depois que aceita esse chamado, de primeiro, vamos recapitular, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a
a Jesus. E eu quero dizer uma coisa, o próprio Jesus diz ali em Mateus 20, o Senhor, Ele nos promete: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Vamos repetir isso novamente? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Agora vamos referir a nós: o Senhor está comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, aleluia. Você pode aplaudir a Jesus. Amém, aleluia. Deus abençoe a sua vida, queridos. Amém.